Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 6 de abril de 2024. Como vocês sabem, eu já falei aqui no canal, no dia 10 vai acontecer a conjunção entre Marte e Saturno, os que são considerados os dois maléficos na astrologia. Essa conjunção não é rara, ela acontece a cada 2 anos, só que neste ano especificamente, ela vai acontecer no signo de Peixes, sendo que a última vez que isso aconteceu foi há 30 anos atrás. Então, dinamiza as energias relacionadas a peixes que tem a ver principalmente com as instituições religiosas e com a religião de um modo geral. Principalmente a religião cristã, já que o signo de Peixes é o signo que representa a religião cristã. Vamos lembrar que o símbolo primeiro, lá dos primeiros cristãos, era um peixe, né? E esse símbolo é usado até hoje por organizações cristãs. Só que a conjunção em si, o encontro de Marte e Saturno, se a gente olhar puramente a conjunção, independentemente do signo onde ela aconteça, você tem a energia de ação, que é a energia de Marte, e você tem a energia de Saturno, que é de contração, que é de impedimento, de castração, de obstáculo. Então aí nós temos duas energias bastante tinhosas, uma que quer avançar e outra que quer impedir o avanço, tá? E aí você tem essa briga, essa tensão, essa contrariedade entre dois objetivos totalmente distintos. O de ir com tudo, que é a energia impulsiva de Marte, e de frear, de colocar um obstáculo, de colocar uma barreira. Então, isso tudo gera uma tensão, gera desgaste, gera uma energia de muito ressentimento, muita raiva, muito ódio, e isso vai, vamos dizer assim, alimentando aquelas egrégoras que já são negativas e pesadas. E, portanto, poderemos ter eventos bastante complicados a partir da próxima semana, em função dessa conjunção. Eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês, em linhas gerais, o que representa essa conjunção Marte-Saturno, e você traz isso para a sua vida pessoal, porque a gente fala aqui do nível coletivo, mas o micro e o macro, né, são espelhos um do outro, então aquilo que vai estar acontecendo no coletivo também pode estar acontecendo na sua vida individual, dependendo de onde essa conjunção vai cair no seu mapa, em que casa e quais os ângulos que essa conjunção pode fazer com planetas importantes do seu mapa astrológico, como por exemplo o Sol, a Lua, ou a posições de ascendente, posições nodais. Então, vai depender, cada um tem um mapa, cada um tem um arranjo próprio de planetas. Para algumas pessoas, essa conjunção não vai afetar grandemente o mapa, mas para outras pessoas, essa conjunção pode ser, assim, um ponto muito drástico, um ponto muito difícil, o início de um momento de dores e de amarguras bastante intensas que pode se instalar na vida das pessoas. Para entender um pouco sobre isso, vamos dar uma olhada no que representa a junção de Marte e de Saturno no céu. Acompanhe aqui comigo. Então, Marte em conjunção com Saturno, seja em qualquer signo que eles vão se encontrar, né? Nesse caso, agora nós vamos ter esse encontro no signo de Peixes, mas de um modo geral vale para qualquer conjunção Marte-Saturno em qualquer signo, tá? Então, veja, existe uma energia aqui de amargura, né? Amargura. Se a gente olhar para uma visão grega, hipocrática, né, que falava lá das bilis que existiam no corpo, né, a bile negra, que dá o caráter melancólico, triste, pesado, sombrio, se une à bile amarela, que é o caráter colérico, né, da raiva, da braveza, da violência, da agressão. Então você tem essas duas energias que se fundem, porque a conjunção é a fusão de duas tendências, de duas energias planetárias. Então a gente simboliza isso como aquela amargura, aquela coisa que ela é melancólica, mas ao mesmo tempo ela é ressentida. Ela tem aquela coisa de querer buscar a vingança, de querer destilar o ódio. Então essa energia é uma energia muito densa, muito perigosa, e que aonde nós tivermos os bolsões de ódio, as egrégoras de ódio, de ressentimento e de amargura,
com certeza ali essa energia se instala e vai produzir algum tipo de evento. A raiva aqui ela é muito destrutiva, né? É diferente daquela raiva em que a pessoa fica ali se remoendo e reclamando com ela mesma, mas aqui há necessidade de externalizar essa raiva por meio de uma agressão, de uma violência e destruir alguma coisa. Então, aquela raiva focada para um alvo específico, tá? Então, veja, no coletivo poderemos ter um monte de situações complicadas em relação a isso e na vida individual também. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se deixe levar pelos impulsos, perca a cabeça e cometa algum tipo de desatino aí que pode levar a vida para a desgraça de uma vez por todas, né? É uma configuração muito própria para maltratos e abusos, né? Ontem nós vimos lá o caso da moça que foi condenada a 50 anos de cadeia por ter matado o filho e jogado o corpo numa mala, né? Então, esse tipo de situação, né, de maltrato, de abuso, de crueldade, né, ela pode se configurar novamente. Nós poderemos ter algum tipo de crime de novo desse tipo, tá? Aqui no Brasil, no mundo, em algum lugar, e nas questões coletivas, nas guerras, no genocídio que está acontecendo, poderemos ter uma nova fase muito mais encarniçada ainda do genocídio, com muita morte, com muita agressão, com muito abuso e maltrato. Então é uma energia muito pesada isso tudo, né? As crueldades e vinganças, né? Aqui os planos de ferir o outro, os planos de matar o outro, matar o desafeto, né? De gerar crueldades, torturas físicas e psicológicas. Então toda essa energia de Marte e Saturno representa isso, né? Pode representar ataque contra um poder antigo e opressor. Isso em termos geopolíticos de mundo, né? Nós poderemos ter aí alguma invasão de um prédio que representa um poder, né? O que representa a sede de um país que é visto como país inimigo. Então poderemos ter algum evento nesse sentido. Também tem um outro lado da questão, né? Que eu falei para vocês, o Marte ele representa ação e o Saturno representa repressão. Né? Então aqui você tem as ações frustradas, né? Aqueles movimentos que são pegos por uma força maior e mais concreta, mais difícil, mais pesada. Então você pode ter movimentos de pessoas que vão ser barrados, vão sofrer obstáculo de forças opressoras nesse sentido, tá? Então aqui, falando uma linguagem mais psicanalítica, essa conjunção Marte e Saturno representa aquela pulsão de buscar a satisfação do desejo e que é reprimido pelos mecanismos próprios da repressão social que existe, né, na nossa vida, no nosso modo de ser, né? Agora, aqui também há um caráter então, como eu falei, essa castração dos desejos, né? Então, nossos desejos são castrados a partir primeiro das nossas próprias estruturas aqui do córtex pré-frontal do cérebro, que já é um repressor dos impulsos, né? Aquilo que faz com que a gente não anda pelado na rua, né? Que a gente não faça coisas que são consideradas não aprovadas pelo social, né? Então a gente tem esses eventos acontecendo também, mas poderemos ter isso por meio de imposição de força, de imposição de lei, né? No sentido de se castrar direitos, desejos das pessoas, né? Principalmente naquilo que se refere à questão da sexualidade. Aí nós temos a luta contra os impedimentos. Da mesma forma que você tem Saturno que vem e reprime, você vai ter a ação de Marte que vai combater essa repressão e esse impedimento, né? Então nós poderemos ver também episódios desse tipo acontecendo. Também acidentes, queimaduras, já que tem Marte envolvido aí, o Marte tem a ver com fogo, e ferimentos com metal. Marte também rege o ferro, o aço, né? Então poderemos ter ferimentos aí a parte do corte com metal, queimaduras e essas questões. E o Saturno representa os ossos, então poderão também ocorrer fraturas ósseas, infecções dentárias, rupturas na coluna, né? São perigos que a gente tem com esta energia de Marte e Saturno aí. E para aquelas pessoas que sofrem de reumatismo, artrite, artrose, pode ser um período um pouco mais difícil, principalmente e se somente
esta conjunção cair no mapa e ativar esses significadores da saúde no mapa, tá? Não é para qualquer pessoa, não é porque a pessoa tem reumatismo, artrite, artrose, que obrigatoriamente ela vai ficar com uma crise nesse período. Essa crise vai acontecer para aquelas pessoas que têm aquele ponto vulnerável bem claro ali no mapa que mexe com os planetas que são os significadores das casas de saúde ou de problemas de doenças de um modo geral. Então, aqui a gente tem mais ou menos o que é essa energia pesada, difícil, complicada que nós vamos viver a partir da próxima semana. Agora, por acontecer no signo de Peixes, que é regido por Netuno, acrescenta-se aí, nessa energia perigosa, maléfica, o fato de que Peixes e Netuno, que vai ser a casa onde essa conjunção vai acontecer, né? Então imagine que Peixes é a sede, é o local onde esses dois maléficos vão se encontrar para produzir os seus efeitos. Então, evidentemente que eles vão estar imantados com a energia do signo de Peixes, tanto do seu lado positivo quanto do seu lado negativo. No lado negativo, Peixes ele está muito relacionado aos envenenamentos, às intoxicações, a quando nós deixamos as nossas barreiras vulneráveis, né? Principalmente as nossas barreiras imunológicas, e somos atacados por agentes infecciosos ou agentes que vão causar toxicidade. Se a gente fizer uma tradução mais ampla e mais no nível abstrato disso, os envenenamentos ideológicos, os envenenamentos moralistas, os envenenamentos de fanatismo religioso, que representam também o lado negativo do signo de Peixes, podem ganhar força nesse período. E aí entra uma questão importantíssima. O grau em que acontece essa conjunção Marte e Saturno vai ser o grau que representa nos graus tebaicos o treinamento para a guerra. Né? Então imagine essa energia toda que eu expliquei para vocês de crueldade, vingança, ódio, ressentimento, amargura, né? De luta contra poderes e tudo mais. Tudo isso num signo que representa o envenenamento lento e gradual, né? Num signo que representa a religião cristã, né? E pensa num país como o nosso, onde a religião está se esparramando realmente como um veneno de lenta absorção em todas as instituições e estruturas da nossa sociedade. Tá? Então pensa, coloca essa imagem na sua cabeça. Não existem aqueles venenos que enquanto a gente está sendo envenenado você não percebe, e aí só a hora que atinge uma porcentagem letal do veneno é que começa os efeitos começam a se dar no corpo, né? Tem esses filmes de conspiração que o cara abre o anel, joga aquele veneno, vai envenenando o rei, vai envenenando o papa, né? E daí dali a hora que chega o veneno, chega num patamar específico no corpo, detona uma crise que leva a pessoa à morte. O que está acontecendo na sociedade brasileira e de um modo geral no mundo, né, é o envenenamento pelo pensamento extremista, que em países mais que tem uma população extremamente ignorante, tende esse extremismo a fazer um acasalamento nefasto com a religião. Né? Então você tem extremismo político e fanatismo religioso que se instalam na mente de pessoas que são desescolarizadas, que não leem, que não estudam filosofia, sociologia, não estudam ciência ou são contra a ciência. Então elas são muito fáceis de ser capturadas pelo discurso extremista, principalmente populações que vivem alijadas do Estado, onde o Estado não dá educação, não dá segurança, não dá saúde, vai lá a igreja e fornece a mão redentora para esta pessoa. Então ela fica facilmente cativa da conversa mole, né, dos desejos, interesses e agendas nefastas das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, que são, vamos dizer assim, o veneno mais cruel, mais tinhoso, mais pernicioso que está se espraiando pela sociedade brasileira e contaminando lentamente as nossas instituições. E eu penso que muito, muito em breve esse veneno vai chegar na escala letal. E aí nós vamos ver a democracia começar a estrebuchar com convulsões, com situações que podem levar à morte do nosso Estado democrático de direito por conta do envenenamento
pela religião, principalmente a religião evangélica, essa teocracia que está se montando. E essa conjunção nefasta que vai acontecer, num grau que significa treinamento para a guerra, não vai ativar só o treinamento para as guerras que já estão postas e para aquelas que já estão agendadas e que estão por vir aí, mas a guerra interna, a guerra civil, a guerra que se dará em cada país pelos seus extremismos particulares. A extrema direita na Alemanha tem uma na França, em Portugal tem uma característica diferente, mais relacionada à xenofobia, né? E a extrema direita aqui no Brasil está mais relacionado ao fanatismo religioso, às milícias e ao narcotráfico. Então, essas coisas poderão ser ativadas com essa conjunção e traçar um panorama preocupante, nefasto e que muitas poucas pessoas estão apontando o dedo para isso. Eu sou uma das pessoas que venho aqui reiteradas vezes falar e aponto para 2026 com muita preocupação, mas a gente não está vendo a mobilização das chamadas forças de pensamento mais progressista no sentido de tentar impedir a continuidade desse envenenamento pela religião ou tentar até reverter esse envenenamento. Não existe mobilização, existe muito salto alto, muito nariz empinado, muito discurso acadêmico e pouca praticidade no ato direto com as pessoas, com essas pessoas que foram sequestradas emocionalmente pelo mau caratismo da religião. Então, não há um movimento no sentido de se tirar a pessoa do domínio desses pastores criminosos que exploram a fé, que criam aí um exército de pessoas fanatizadas com ideologias extremamente conservadoras, ultraconservadoras, de nível medieval e que podem sim, e que já estão envenenando a nossa sociedade, estão envenenando a juventude, né? Porque aí entra um outro componente complicado, né, nessa juventude para atraí-los não só para dentro das igrejas evangélicas, mas também com o discurso do empreendedorismo de que basta você calcar na família, nos valores da família, ter Deus, que você vai ter mérito para subir na vida e ser empreendedor e não precisar do Estado, não precisar das outras coisas. Então começa essa juventude, né, que se acha empreendedora, que não quer se identificar com a classe trabalhadora, portanto elas rejeitam até os direitos trabalhistas, porque se der direito trabalhista para ela, ela vai se ver como trabalhadora e ela não quer ser trabalhadora. Ela acha que ela é empreendedora num mundo onde são pobres lutando por migalhas da pobreza. Essa é que é a grande verdade. Porque empreendedor mesmo, né, é um conceito assim que, sinceramente, no Brasil não faz muito sentido. À medida que você tem somente classe trabalhadora e a classe que explora o trabalho, né? São essas as duas classes. Se você não é dono de meio de produção, você não é dono de grandes empresas ou de grandes extensões de terra para produzir, então você está na classe trabalhadora. Então você é um explorado, você não é um empreendedor. Mas ele vai na igreja e escuta justamente o contrário, dão a Bíblia, dizem que ele está sendo agraciado por Deus, é a tal da teologia da prosperidade, e isso é o veneno que se instalou na nossa sociedade já faz alguns anos e que vem cada vez mais contaminando os setores da nossa sociedade. E é um perigo para o qual nós estamos apontando o dedo aqui praticamente todos os dias, sem uma ação efetiva que pare esse envenenamento da sociedade. E aí, quando chegarmos em 2026, vale lembrar que a próxima conjunção entre esses dois maléficos vai ser também em 2026 no signo de Áries, no signo da Guerra Santa. Então, vem muita coisa ruim por aí e alguns sinais preocupantes, nefastos e até de deixar a gente completamente assombrado vão acontecer a partir da próxima semana. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.